Olá, meus amigos, é um prazer poder estar falando com você mais uma vez, tá? Nesse curso de líderes, essa escola de líderes. Hoje eu quero falar sobre o diaconato, o trabalho, os conceitos do diaconato para cada um de nós, ok? Só lembrando que no final, aqui na descrição do vídeo, nós vamos colocar ali as atribuições, de cada departamento, ok? E também o guia para o diácono, ok? Essa aula ela é baseada no manual da igreja, tá? E você vai poder estar ali conosco nessas aulas acompanhando, você pode abaixar, tá? Mas antes de começar a aula, eu quero convidar você a comigo a orar para que Deus possa nos ajudar a entender a matéria de hoje. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, e te pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude a entender os ensinamentos de hoje, Pai, para que nós possamos trabalhar melhor para Ti. Em nome de Jesus, amém. Convido você a me acompanhar aqui, vou, atualizar a tela. Ok? Amigos, o diaconato, tá? Conceitos e atividades do ministério, né? Do ministério diácono e diaconisa, o diaconato em geral. Eu costumo dizer que o diácono um, ele é um ministério, não é apenas um cargo, né? Você foi escolhido por Deus, você foi escolhido para estar aqui. Você que trabalha do diácono, diaconisa, você foi escolhido por Deus. Nunca esqueça disso, né? Lá no livro de João, nós dissemos que a escolha ali de Jesus, ali, Jesus fala assim: Vós, eu escolhi vocês, não vocês escolheram a mim, né? Então, assim, o diácono, ele é um homem escolhido, uma mulher escolhida, né? Lá em Atos, no capítulo 4 de Atos, vamos aqui analisar aqui, eu vou abrir minha Bíblia aqui com você. Atos, aqui ele vai escolher os, os diáconos, né? Os diáconos, e ali ele pede para que tenham boa a reputação, né? Atos capítulo 6, aliás, capítulo 6, do verso 3 ao verso 6, fala, é, fala o seguinte: Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Aqui foi a instituição do diácono, do serviço do diaconato, né? Onde homens foram escolhidos para servirem às mesas, enquanto os discípulos, os apóstolos estavam ali preparados para poder falar com as pessoas, né? E, e aqui esses homens foram escolhidos, mas aqui temos algumas características. Os homens foram escolhidos, estes homens deveriam ser cheios do espírito de sabedoria. E esse cargo, esse ministério não é um, um ministério fácil, mas também não é um ministério simples, né? Ele é um ministério porque, como eu volto a dizer para você, ele precisava de ordenação, né? Assim como o ancião, assim como o pastor, o diaconato precisa da ordenação, da imposição de mãos, né? E no texto que nós acabamos de ler, foram escolhidos homens de boa reputação, cheio do espírito, cheio de sabedoria. Isso precisa ser levado muito em conta, né? Na hora de que nós fomos escolher os diáconos ali nas comissões, nós oramos, nós escolhemos as pessoas, e esse é o nosso padrão, deve ser o nosso padrão, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 3 verso 1 e verso 7, e também Tito, capítulo 1, verso 7, ali coloca as mesmas características na escolha de um ancião, de um pastor, também para o diácono,
né? O diácono deve ser pessoas responsáveis, então, queridos, pelo serviço, mas também pela palavra. Os diáconos precisam ser pessoas responsáveis pelo serviço do templo, mas também pela pregação do evangelho. Este é o exemplo. Nós temos um exemplo de Estevão, que morreu dando testemunho e pregando a sua palavra, né? A palavra de Deus. E o Estevão foi um dos diáconos escolhidos ali em Atos, no capítulo 6, né? E estavam ali preparados, e Estevão ali, a história de Estevão é muito incrível, né? Quando Estevão é apedrejado, é o primeiro mártir, né? E o céu se abre e ele agora vê Jesus à destra do Pai, dizendo, como se fosse assim: filho, você vai sofrer, mas nós estamos contigo, né? E Estevão morreu, você sabe, apedrejado, né, pelo testemunho da palavra de Deus, né? Então, mas Estevão era um diácono, e o diácono é para isso, né? Hoje, na Igreja Adventista, hoje a indicação do diácono é feita pela eleição, né? E ali essa escolha propicia bênçãos semelhantes à administração da igreja, né? E o trabalho do diácono em si é aliviar os pastores, aliviar os anciões dos cargos, deixando com que eles possam trabalhar para a pregação do evangelho, e a equipe do diaconato é, está disposta, proposta, no serviço que é proposto ali, né? A escolha do diácono, queridos, é feita na comissão de nomeações lá no final do ano, né? E isso é com oração, isso com entrega, e Deus vai conduzindo todos, e a escolha é feita por pessoas, mas nós acreditamos que Deus está conduzindo tudo, né? Então, eu quero dizer para você que você, querido, está nesse cargo, é, porque Deus te colocou aí. Deus colocou, e Deus conduz a igreja, e a igreja de Deus ela é conduzida. Eu quero apresentar para você agora o trabalho do diácono, né? O trabalho do diácono, embora algumas atividades do diaconato, e isso eu preciso salientar bem aqui, algumas atividades do diaconato você pode encontrar ali em alguns outros departamentos, mas não tem problema, né? De acordo com o manual da igreja, mas é importante você chegar na sua igreja e fazer um balanço daquilo que você, como diácono, pode fazer para não interferir também no departamento do outro, né? Mas eu quero aqui colocar aqui alguns pontos aqui do trabalho do diaconato. Primeiro aqui, o diácono e a diaconisa, o diaconato em si, ele precisa ajudar nos cultos, nas reuniões, recebendo e dando boas-vindas às pessoas, orientando também, eles podem orientar, você pode orientar as pessoas a se assentarem nos lugares, encontrando os lugares ali para se assentar, né, de maneira mais fácil, né? No diaconato, os diáconos também podem fazer o seguinte: visitar os membros dos seus lares. Não é só trabalho do pastor. No vídeo do ancião, eu falei mais uma vez, não é só trabalho do ancião visitar, mas também é do diácono e de toda a igreja, uns visitando os outros, não é verdade? Outro ponto aqui que nós podemos salientar do trabalho dos diáconos é fazer os preparativos para as cerimônias batismais, auxiliando os candidatos ali que tem alguma dificuldade, né? Sempre em algum evento assim de batismo, nas cerimônias batismais, o diácono está responsável ali para ajudar o candidato, para colocar, fazer os preparativos todos ali do, das cerimônias batismais. O diácono também, ele é responsável pela ordem da igreja em relação às conversas paralelas, né? Pela ordem. O diácono também, ele é responsável pela cerimônia da comunhão. O diácono ordenado, ele é responsável, ele pode participar ali da entrega do pão, do suco, mas também ele é responsável ali para preparar os lava-pés, né? Os diáconos, ele é responsável para
ajustar tudo que precisa para a cerimônia. Depois da ordenação, depois da cerimônia da ceia do Senhor, os diáconos e os anciões eles devem é, repor tudo e também colocar jogar fora ou enterrar ali o pão e o suco, né? Aqueles que foi abençoado para que não possa ser usado depois de maneira leviana, ok? O diácono também, queridos, ele é responsável por encher o tanque do batismo, né? Para que possa ter a cerimônia batismal também. O diácono, ele pode, em parceria com a ASA, cuidar dos enfermos, socorrer as pessoas, atender as pessoas que precisam de ajuda na igreja. Os diáconos, ele pode muito bem visitar os membros doentes que estão hospitalizados, né? Orando com eles, fazendo as visitas com eles. O diácono ele pode zelar e manter limpa a igreja, fazendo pequenos reparos, né? Mas mais uma vez eu digo, essas atividades, se tiver alguém responsável por isso, né? O diácono pode ajudar, né? Ou deixar que essas pessoas responsáveis possam fazer. O diácono, ele é responsável por recolher os dízimos e as ofertas na hora do culto, né, e encaminhá-los ao tesoureiro da igreja. E junto com o tesoureiro, ele pode fazer a contagem, né, junto ali com o tesoureiro, a equipe do diaconato, mas o interessante é que nunca pode ser apenas uma pessoa ou mesmo fazer esse trabalho de recolhimento, né? Nós temos uma equipe de diáconos e diaconisas ali que poderão fazer essa parte, tá bom? O diácono ele é responsável pelos cultos da igreja, cumprindo assim, sempre fazendo uma escala ali junto com o ancião. O ancião ele é responsável pela parte espiritual. O diácono ele é a parte de abrir a igreja, fechar a igreja, deixar a igreja toda equipada para poder fazermos um culto de adoração a Deus, né? Eu falei aqui um pouco aqui com você sobre a parte do diaconato em geral. Mas agora eu quero falar com você sobre a parte do diácono-chefe, né? O diácono-chefe, que é o líder dos diáconos, algumas atividades que cabe a ele, ao diácono, a fazer isso. Liderar, o diácono-chefe é responsável por liderar os diáconos nas atividades, delegando responsabilidade, publicando ali a escala dos serviços e supervisionando ali o trabalho de todos. Lembra lá naquele primeiro vídeo? Eu convido você, se você não assistiu o vídeo de liderança, eu disse que lá no vídeo eu disse o seguinte, que a liderança ela é, ela é servidora e ela precisa ser, o verdadeiro líder precisa delegar as funções e o diácono-chefe precisa delegar as funções, não só o diácono-chefe, mas todo líder de departamento, o verdadeiro líder precisa delegar as funções, não é verdade? Presidir também a comissão dos diáconos, ele é responsável por fazer reuniões periódicas com a equipe de diaconato. Esse é o papel, a função do diácono-chefe. O diácono-chefe também ele pode elaborar um plano de serviço, fazer uma escala e colocando ali os diáconos para nessa escala para poder trabalhar, para poder servir a igreja de alguma maneira. O interessante aqui, queridos, e esse talvez seja um ponto positivo, um ponto chave, é que o diácono-chefe pode fazer um grupo no WhatsApp ou na rede social para comunicação interna, para poder falar com a sua equipe. Isso é interessante, facilita demais o seu trabalho. Tá certo? E também não esquecendo aqui que o diácono e todos os departamentos têm um ancião ali que nos ajuda, um ancião conselheiro, um ancião supervisor que pode ajudar você a fazer todo esse trabalho, o diácono e a diaconisa. Agora eu quero falar um pouco sobre o trabalho da diaconisa. A diaconisa aqui, as diaconisas, né? Elas podem orientar com amor, simpatia os jovens e as crianças, todas as pessoas que estão na igreja
aos lugares ali, entrar nos lugares vazios, né? Se assentarem nos lugares e também manter as atitudes reverentes na casa de Deus. A casa de Deus é um lugar de culto onde nós podemos prestar o culto a Deus de modo reverente, de modo que não desagrade ao nosso Deus, porque nós estamos ali para agradar ao nosso Deus, não é verdade? Mas também a diaconisa pode cuidar ali dos doentes, dos necessitados, pode visitar essas pessoas nos lares, nos hospitais, né? Cooperando, trabalhando em conjunto com o diácono, com o ancião, com o pastor. As diaconisas, elas devem zelar pela conservação do, dos utensílios ali da do templo, né? Elas na Santa Ceia pode ali, elas devem ali ajudar ali nos preparativos da ceia, preparando pão, comprando suco, eh, separando as toalhas, as bandejas, preparando roupão para que as pessoas possam ser batizadas também, acompanhando, né, os batizandos, né? As diaconisas, elas devem acompanhar as mulheres, os diáconos devem acompanhar os homens na hora ali do batismo ali também, tá bom? O diácono, os diaconisas pode se ajuntar ali para poder dar o destino correto ao pão, ao suco que foi orado, mas não foi utilizado, né? A diaconisa pode muito bem orientar e ajudar na decoração da igreja nas ocasiões especiais, se caso não tiver uma equipe ali para poder fazer isso. Tá bom? O trabalho também da diaconisa é auxiliar o pastor, os anciões, para o melhor desempenho nas reuniões a serem realizadas na igreja. O trabalho do diácono, diaconisa, queridos, é essencial para o funcionamento da igreja. Nunca esqueça disso. Nós precisamos e dependemos, né? Desde os tempos bíblicos era assim e hoje continua sendo. O trabalho da diaconisa chefe, assim como o diácono chefe, a diaconisa lidera a equipe, né? Também delegando, supervisionando, elaborando as atividades ali. Também pode ser feita reuniões regularmente ali com a equipe do diaconato, né? As reuniões sempre visam a melhoria do trabalho, está certo? A, Em harmonia com o primeiro ancião, a diaconisa também pode fazer planos, fazer as, as escalas e colocar as pessoas ali também para poder trabalhar, para poder servir, né, a Deus. A diaconisa-chefe pode designar cada diaconisa ali, cabe à diaconisa-chefe ou alguém que consiga e saiba fazer o pão da ceia e arrumar a mesa da ceia, fazer as escalas para poder trabalhar. Queridos, estes são um pouco do trabalho do ancianato, né? Do ancianato, do diaconato. Esse é um pouco do trabalho do diaconato. É muito importante para o funcionamento da igreja e deve trabalhar em conjunto com o ancião também. Eu quero encerrar, primeiro agradecendo você, que é diaconisa, que é diácono, que você possa estar firme nesse projeto, sabendo que Deus escolheu você. E eu quero encerrar com um texto de Hebreus, capítulo 6, o verso 10, essa aula, né? E para que você possa refletir, a nova versão internacional fala o seguinte: Deus não é injusto, ele não se esquecerá do vosso trabalho e do amor que deixastes, do amor que você demonstra por ele, pois ajudaram os santos e continuam ajudando eles. Queridos, Deus, ele não é injusto para esquecer do trabalho de cada um de nós. E eu quero mais uma vez dizer para você, querido diácono, querido diaconisa, meu muito obrigado e que você se mantenha firme, porque sabendo que o seu trabalho não é para o pastor, não é para a igreja, não é para nenhum líder, e sim para nosso Deus. Que Deus abençoe, que Deus te dê forças ainda. E vamos lá, até o próximo vídeo. Até mais. Gostou do vídeo? Você sabia que no site do Pastor Rodrigo tem mais?
Acesse agora pelo QR Code ou pelo site na descrição do vídeo e você poderá acessar arquivos, palestras, estudos bíblicos e agenda do pastor e muito mais. Arquivos voltados para a liderança da igreja e comunidade em geral. Esperamos você lá!